Uma das notícias mais importantes dessa semana vem da França. Em meio a uma série de protestos, o presidente francês, Emmanuel Macron, deixou claro e disse que não vai assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Para a gente entender a notícia, é preciso se perguntar quem estava protestando, quais eram as reivindicações, por que Macron foi tão enfático agora, nesse momento, e como tudo isso afeta a economia brasileira. Meu nome é Vitor Maurício e nos próximos minutos eu tento te explicar como o protesto dos agricultores franceses tende a minar um acordo que vem sendo discutido há mais ou menos 25 anos. Essa semana, minhas redes sociais foram atropeladas por tratores. Em todos os meios de comunicação que eu acompanho, eu vi muitas fotos e muitos vídeos de agricultores franceses bloqueando as estradas que levam até a capital Paris com seus próprios tratores. Isso é uma forma muito comum de protesto na França, sobretudo por parte dos agricultores que estão insatisfeitos com a quantidade ou com o montante de subsídios que eles estão recebendo. Para quem não sabe, na União Europeia existe uma coisa chamada Política Agrícola Comum. É uma espécie de fundo onde os países recebem um montante em bilhões de euros para serem distribuídos para o setor agrícola. A França é a maior potência agrícola do bloco, além de ser a segunda maior economia do bloco, atrás apenas da Alemanha. Os agricultores franceses têm muito peso na política do país. Todo presidente francês precisa ouvir os agricultores. Assim como no Brasil, tem a bancada ruralista, lá não é uma bancada ruralista, mas é um setor muito importante, que tem sindicatos muito fortes. Eu estou falando tudo isso porque se os agricultores franceses estão exigindo mais subsídios para que eles possam ser mais competitivos, isso começa a ir de encontro a qualquer possibilidade de fechamento de acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo ele é negociado desde 1999. E sabe qual foi sempre aquele pontinho de discordância? É a agricultura. É a agricultura. Uma vez que esse acordo seja fechado, supondo ainda que ele possa ser fechado, a dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte: o Brasil vai encharcar a União Europeia com produtos primários, petróleo, minério de ferro e gêneros agrícolas, sobretudo carne, soja, por exemplo. Por outro lado, o bloco europeu vai encharcar o mercado brasileiro de bens industrializados. Uma coisa assim meio século XIX, né? Pois é. Então, os agricultores franceses, eles estão reivindicando agora um aumento dos subsídios, por exemplo, um aumento nos subsídios do diesel que move o maquinário agrícola. Esses protestos, eles também acabaram chegando na Alemanha, na Polônia, então reparem que não é só a França, tá? E tem um outro ponto fundamental dentro desse protesto, que é uma demanda por um afrouxamento das legislações ambientais. A gente sabe que a legislação ambiental, as regras ambientais para a agricultura no bloco europeu são bem diferentes daqui do Brasil, né? Lá eles são muito menos permissivos, com uma série de coisas, né? Agrotóxicos, enfim. O Brasil é muito mais liberal nesse sentido. Então, é óbvio que o Brasil, por exemplo, tende a ser muito mais competitivo no cenário mundial em se tratando de agricultura. O Brasil é uma superpotência. Eu estou falando mundial, né? Não estou falando de um bloco. O Brasil é uma potência mundial quando a gente está falando de agricultura. Então, uma vez que esse acordo é fechado, os agricultores franceses eles vão falir. E eles
argumentam, né? Como é que a gente vai competir com essa enxurrada de produtos que vão entrar, produtos agrícolas, que vão entrar na União Europeia, vindo de fora do bloco, se esses caras, né, e aí Mercosul, Brasil, enfim, produzem em condições que são muito mais vantajosas. Gente, o Brasil é imenso. A área ocupada pela agricultura no Brasil é muito imensa. Não tem como a gente comparar com a da França. Não tem como. Não tem como comparar com a de nenhum país europeu. O Brasil é muito mais competitivo nesse sentido. Até porque aqui a gente também recebe, os agricultores também recebem uma porrada de subsídio. Lembre-se que aqui nós temos a famosa bancada ruralista. Enfim. Então, esses agricultores, eles pedem, né, eles estão reivindicando mais subsídios para que eles sejam mais competitivos, sobretudo com o que vem de fora do bloco, e eles estão reivindicando um afrouxamento, uma flexibilização dessas legislações ambientais, alegando que, sim, essas leis ambientais, né, elas reduzem o poder de competitividade desses agricultores. De fato, reduz, porque, não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, mas de fato reduz, porque se tem um agricultor que pode usar qualquer tipo de agrotóxico, qualquer tipo de semente geneticamente modificada, qualquer tipo de insumo, ele vai ser mais competitivo do que outro que tem essas restrições. Aí você soma isso ao tamanho do território, né? Até porque, para receber incentivos da PAC, da Política Agrícola Comum, tem uma série de pré-requisitos que você tem que cumprir. Um deles, por exemplo, é deixar uma parte da terra em pousio, para que não haja esgotamento do solo. Dentro de uma lógica ultracapitalista, onde eu quero ter a maior renda possível na minha terra, não faz sentido deixar uma parte em pousio. Dentro do pensamento ambiental, dentro de uma esfera ambiental, faz todo sentido e é correto. Inclusive, né, isso não foi estabelecido à toa. Enfim, a gente soma isso tudo a um contexto onde o presidente Emmanuel Macron vem perdendo popularidade, a extrema-direita no país vem ganhando muito poder, né? E aí eu estou falando especificamente de Marine Le Pen. Ano passado, houve também vários protestos, né? Ano passado, ano retrasado, vários protestos associados àquela canetada que o Macron deu com relação aos anos de aposentadoria. Enfim, a França pegou fogo, literalmente, naquele momento. Então, o presidente Emmanuel Macron, além de estar dentro desse contexto, né, vivenciando agora esse contexto de grandes protestos dos agricultores franceses, ele também vem perdendo popularidade, então ele precisa agradar essa parte do eleitorado europeu. Tem umas coisas que são muito discurso também, né? Para não falar isso diretamente, já tem anos que o Emmanuel Macron, ele alega que sempre alegou que era contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e ele utilizava aquele discurso de que nós não vamos apoiar o desmatamento na Amazônia, né? Aquela coisa toda, comprar carne de desmatamento, soja de desmatamento, aquela coisa toda. Pode ter um fundinho de verdade, mas esse não é o motivo. O motivo é interno, né? É um motivo interno, é um motivo político, é um motivo eleitoral, econômico, né? Para a economia da França, claro, mas eleitoral, sobretudo. Ele precisa responder à demanda desses agricultores. Tanto que, nesse momento que eu estou gravando, os protestos já acabaram. Os protestos já acabaram porque o governo cedeu uma série de benefícios. E no meio disso tudo, o presidente Emmanuel Macron deixou claro que é contra e não vai assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo já vem sendo discutido desde 1999. Na COP28, agora em dezembro de 2023, o presidente Macron já tinha deixado bastante claro que era contra esse acordo.
O Macron também tem uma coisa, um discurso de que a União Europeia ela precisa ser mais autossuficiente, né? Não totalmente autossuficiente, porque isso é impossível, mas ser mais autossuficiente, valorizar mais a economia do bloco. Ele já falou isso falando de associando, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Olha aí o que aconteceu com a Rússia, com a questão do gás natural. A gente não pode ser dependente de outros países. E isso também se aplica ao campo, né, da agricultura. Então, a gente não pode começar a ser dependente do Mercosul. E se eles param de exportar para a gente em algum momento? Se acontecer alguma crise, a gente não sabe que governo vai estar lá, enfim. Então ele tem também esse discurso que vai nessa direção. Mas eu acredito, e até porque a maior parte dos especialistas também tem um pensamento nesse sentido, de que Macron toma essa decisão e deixa isso muito claro agora, nesse momento, de que é contra o acordo do Mercosul-União Europeia, porque ele está sofrendo uma pressão danada. Né? Além dessa pressão dos agricultores, como eu falei ano passado, né, a França teve muitos protestos, a França pegou fogo mesmo, botaram fogo em várias coisas. A gente sabe que a França ela é campeã em protestos, né? Enfim, então para ganhar um pouco mais de popularidade, para ter mais popularidade dentro desse setor que é muito importante na economia e na política francesa, Emmanuel Macron foi muito direto agora e disse que não vai assinar. Os especialistas, né, a galera que estuda mais isso, disse que a única possibilidade desse acordo ter acontecido teria sido no ano passado, quando o Brasil presidia o Mercosul e a Espanha estava presidindo o Parlamento Europeu. Não aconteceu, então já é meio que um ponto dado que esse acordo não vai mais acontecer. Esse acordo que já é discutido há cerca de 25 anos. Então, sim, o protesto dos agricultores na França tem tudo a ver e vai impactar diretamente o crescimento da economia brasileira, tendo em vista que a gente perdeu essa oportunidade de exportar gêneros agrícolas, por exemplo, para um grande consumidor, que é a União Europeia, e com grandes vantagens, que é estar dentro de uma área de livre comércio. Por outro lado, a nossa indústria pode ter ficado feliz, né? Porque os produtos industrializados europeus vão continuar entrando aqui com uma série de impostos. Então, essa relação entre o protesto dos agricultores na França e o prejuízo que isso pode causar para a economia brasileira. É o fim desse episódio, desse acordo que dura, essas discussões que duram mais ou menos 25 anos. Até a próxima, galera!